Olá pessoal, boa tarde para você que está acompanhando ao vivo. Bom dia, boa noite para você que vai ficar no gravado. E hoje, como prometido, vai ter mais uma sessão com um caso clínico e perguntas e respostas. Ontem eu já tinha antecipado para vocês que o caso clínico de hoje vai abordar a telemedicina, essa ferramenta que já existe há décadas, tá, gente? Mas que foi, de certa forma, popularizada e liberada no Brasil durante a pandemia do Covid-19 e está aguardando a regulação, né, trâmites legais referentes à regulação. Mas não é de forma alguma proibido e está ajudando muitas pessoas, muitas famílias, muitas crianças nesse país continental que é o Brasil, onde a gente tem dificuldade, até mesmo nas capitais e regiões litorâneas, de encontrar especialistas que deem o diagnóstico de algumas condições, doenças e patologias encontradas no público que eu trabalho, né, que é o público pediátrico. Então, como eu falei, o Brasil é imenso, lindo, maravilhoso. E essa criança que eu comecei a acompanhar em meados do ano passado, né, na metade do ano passado, vive num desses rincões agropecuários, agrícolas, né, esses estados bem no interiorzão do Brasil. Eu não vou mencionar aqui nada que eu possa identificar, mas a mãe que está acompanhando, que segue minhas postagens, vai se identificar. Vive numa cidade de excelente IDH, excelente índice de desenvolvimento humano, uma renda per capita altíssima. A cidade tem um território imenso e a economia é baseada na soja. Então, seria uma cidade que, de certo modo, não teria dificuldades financeiras de ter um profissional ali, mas não oferece atrativos para a fixação do médico numa região tão para dentro do Brasil. Então, o caso, como é que é o caso e como é que eu fiz para ajudar? Esse menino, desde os 6 anos, no início do seu processo de alfabetização, era tido como desatento. Durante as aulas tinha uns apagões, né? Ora tinha uma parada comportamental, olhando para o nada, olhando para o infinito, e em poucos segundos retomava suas atividades como se nada tivesse acontecido. Inclusive, a mãe, com muito esforço, chegou a sair da cidade e ir a uma consulta em São Paulo, no neuropediatra em São Paulo, e onde a criança recebeu o diagnóstico de TDAH, começando o metilfenidato, que é a Ritalina. Só que essa medicação não trouxe melhora para a criança. Pelo contrário, até chegou a ter comportamentos de irritabilidade, inibição do apetite, e a mãe começou a lidar com os efeitos colaterais da medicação. Não satisfeita, né? E visto que ela me encontrou na internet, atendendo por telemedicina, resolveu fazer uma consulta para tirar dúvida. Nessa ocasião, além dos apagões, né, das paradas comportamentais por segundos, a família já estava observando eliminação de urina e a criança começava a babar e dizer palavras incompreensíveis. Então, já despertou que certamente não era um simples TDAH. Mas a criança tinha muitas dificuldades de fazer algum exame, né? Principalmente para detectar se isso poderia ser uma forma de epilepsia muito comum nessa idade, que é a epilepsia ausência da infância. Então, o que foi feito? Eu, de toda forma, pedi os exames, enviei a solicitação de exames por telemedicina, ou seja, a mãe recebe já no seu próprio celular, via SMS, via WhatsApp ou via o e-mail, com assinatura digital, para que ela pudesse agendar numa cidade que tivesse mais suporte, mais próxima,
pedi o eletroencefalograma e pedi a ressonância, mas solicitei que durante a consulta, a teleconsulta, ela ficasse próxima à criança e a gente fez uma manobra que eu chamo de hiperventilação. É muito comum nos ambulatórios de neuropediatria, onde a criança deve ficar inspirando e expirando continuamente por alguns minutos e a gente consegue flagrar, caso seja a epilepsia ausência da infância, a ausência. E isso ocorreu, gente. A criança fez a hiperventilação, inspirou, né, e expirou por alguns minutos e a mãe conseguiu flagrar a parada comportamental, o olhar vazio e até teve liberação de urina. A criança se urinou no sofá da sala durante a consulta. Então foi possível fazer o diagnóstico mediante consulta, avaliação. A consulta telemedicina é uma consulta que exige a adaptação de algumas manobras. A gente tem que ser criativo, tem que solicitar que a mãe faça uma manobra A, manobra B, manobra C. E assim conseguiu-se chegar a um diagnóstico. E a mãe, doutor, aconteceu, e o que a gente faz? Não, a criança retoma, né, pode ter o que a gente chama, né, de um pós-ictal com sonolência, com alguma mudança comportamental, mas volta à sua atividade. Só que na escola, isso ocorrendo diversas vezes, vai ter prejuízo para a evolução da criança, vai ter constrangimento quando tiver urina, né, quando a criança libera urina. E durante a teleconsulta foi possível traçar uma orientação para um reforço psicopedagógico àquela criança e começar a medicação com a receita enviada por prescrição digital, por uma plataforma de prescrição digital com assinatura eletrônica, e ela pôde comprar o remédio no estado dela, né, distante aí milhares e milhares de quilômetros do meu estado, e começar a medicação com excelente resposta nas primeiras doses, né, baixas doses, e depois me enviou o eletroencefalograma, onde foi possível ver lá o traçado típico da ausência infantil, que é a ponta onda a 3 Hz. E aí fechou-se o diagnóstico com o exame complementar corroborando. Agora eu não estou dizendo que para toda suspeita de TDAH tenha que fazer o eletro, ou para todo caso de epilepsia se faça a hiperventilação. E até tem que se ter muito cuidado com essa manobra, porque pode desencadear um evento convulsivo, né, com muita persistência, ou um estado de mal, e não é uma manobra realizada sem as devidas orientações, tá certo? Nesse caso, como estava bem nítido que se tratava de um possível caso de ausência, foi feito e confirmou-se começando a medicação. Então, esse é apenas um dos casos onde a telemedicina foi útil, ajudou essa família. Coincidentemente, na mesma semana, caso semelhante aqui do Recife, mas que o pai estava aí aquarentenado e sem poder ir a nenhum médico, fez a teleconsulta, tinha essa mesma situação, fez a manobra de hiperventilação e a criança recebeu o diagnóstico de epilepsia, ausência da infância, confirmando depois com o eletro. E muitas vezes a instituição da medicação não vai apagar ou alterar o eletro. Pode acontecer do eletro vir normal ou com alguma outra alteração, mas a parte clínica, né, a visualização da crise de ausência na sua frente é primordial, é essencial para dar o diagnóstico. É igual aquele dito que o comediante Groucho Marx falou: você vai acreditar em quê? No que os seus olhos estão vendo ou no que eu estou te falando, no que o exame está falando? Então, eu vi a ausência, eu vi a crise de ausência, a mãe viu a crise de ausência. Em algumas dessas plataformas a gente pode até filmar a crise para documentar, e foi feito esse diagnóstico e tantos outros diagnósticos estão sendo feitos por telemedicina, com muita criatividade, com a consulta mais demorada, sim,
porque você precisa extrair todas as informações dessas famílias, né? E esse tipo de consulta exige muita atenção e disponibilidade da ausculta para poder se chegar ao diagnóstico, seja da epilepsia, seja do autismo, seja do TDAH, seja do TOD, seja da deficiência intelectual, ou seja, enfim, muitas e muitas outras condições onde a telemedicina está sendo um instrumento muito útil para alcançar esse sucesso em levar o olhar do especialista a tantos e tantos outros lares que não têm o acesso tão fácil, principalmente nesse tempo aí de pandemia por Covid. Então, como eu tinha aberto a caixinha de perguntas ontem, direcionado o assunto para telemedicina, eu vou contemplar aqueles que têm curiosidade em saber um pouco mais sobre telemedicina com as respostas na tarde de hoje. Então, a primeira pergunta: como podemos fazer para enviar relatórios das terapias antes da consulta, seja ela presencial ou online? Perfeito. Olha, o envio antecipado dos relatórios é muito útil, pois otimiza o tempo da consulta. Você não vai perder aquele tempo precioso onde você espera meses, né, para conversar com o médico, aguardando o médico ver alguns relatórios que passam aí 10, 20, 30 páginas e muitas vezes não estão no padrão que se espera. Por exemplo, muitas vezes eu peço que a criança seja avaliada por instrumentos periódicos como o VB-MAP, o PEP3 ou o ABLS, né? Então, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, a depender ali da rotina da clínica. É interessante ter esse tipo de relatório para a gente ver a evolução da criança. Só que às vezes os relatórios são muito descritivos, não são tão objetivos e não tem o scoring em histogramas, que são aquelas barrinhas que ajudam você a, no relance, ver onde é que a criança está precisando de mais intervenções, intensificar alguma carga horária ou reduzir outra carga horária. Então, o envio prévio, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja pela própria plataforma de teleconsulta e agendamento, vai fazer com que você otimize e o médico possa antecipadamente ler aquele relatório e fazer seus apontamentos antes da consulta. Então, eu sempre peço, caso meu paciente tenha que enviar para o meu e-mail antecipadamente, não na noite anterior, né, mas com uma semana aí de tempo para a gente poder, para eu poder ler, apreciar e dar fazer alguma observação já no prontuário e assim dinamizar o tempo de consulta. Outra pergunta: atende pacientes em outros países? Pode prescrever medicação? Sim, já tive oportunidade nesse tempo que eu estou fazendo telemedicina de atender pacientes em praticamente todos os estados do Brasil, desde estados da região norte, estados da região sul, estado do sudeste, pacientes de capitais, pacientes do interior, como foi esse do caso clínico, e pacientes de outros países, tantos países latino-americanos, pacientes do Uruguai, Argentina, Paraguai, Peru, claro que filhos de brasileiros nesses países e pacientes filhos de brasileiros nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Inglaterra, Angola, Japão, e algum outro país aí que eu não estou me lembrando, Itália, e outros países aí que, pela dificuldade de acesso, pela dificuldade cultural, a médicos que falem português, né, eles têm muitas dificuldades em encontrar médicos brasileiros trabalhando nesses países, resolveram fazer a teleconsulta comigo. Em alguns países só foi possível dar alguma orientação, às vezes até emissão de laudos com assinatura digital, onde esse laudo é válido ao ser utilizado em embaixadas e consulados brasileiros. Em outros eu consegui
mandar a receita, fazer a prescrição, por exemplo, para as famílias que viviam na Argentina, Uruguai e Paraguai, porque aí eles poderiam comprar a medicação, se fosse essa medicação do tipo controlada, apenas cruzando a fronteira brasileira, compravam no Brasil, porque a receita, a prescrição digital de medicações controladas só é válida no Brasil. A pessoa só pode comprar no Brasil certos tipos de receitas. A receita tipo B, que é o chequinho azul, ou tipo A, que é o chequinho amarelo, só pode ser emitida fisicamente, não é emitida digital, ou seja, você ainda tem que fazer no papel e combinar com o paciente para pegar ou no seu consultório ou mandar, né, um motorista de aplicativo ou um portador pegar essa receita física no seu consultório. Mas algumas receitas, tipo antidepressivos, antiepiléticos, antipsicóticos, né? Medicação do tipo ácido valproico, fenobarbital, risperidona, aripiprazol, e algumas outras receitas que comumente de medicamentos que comumente você compra sem receita, você pode emitir sem problemas por via digital, solicitação de exames por via digital, laudos por via digital, que chega no seu e-mail, WhatsApp ou por SMS, e é válido em todo o Brasil ou território brasileiro, ou seja, consulados, embaixadas, quando fora do Brasil. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue orientar bem a família, acompanhar aquela situação e, oportunamente, se a criança vier, não tem problema. Eu já atendi pacientes por telemedicina que moravam no sul do país, mas estavam se mudando para Recife e fizeram consulta antes. Aproveitaram para fazer consulta antes e vieram no tempo de retorno hábil para consulta presencial, para um retorno presencial, para eu poder conhecê-los e conversar com eles. Tá? Então é possível fazer a prescrição e a teleorientação para alguns países, embora a receita pode não ser validada fora do território brasileiro. Outra pergunta. Na telemedicina, seria possível o senhor e mais duas pessoas em lugares diferentes? Sim, já fiz isso. Atendi a mãe com a criança, estavam na casa e o pai estava em viagem no outro estado. E aí, por essas ferramentas de teleconferência, né? Ou o Zoom, ou Google Meets, ou o próprio WhatsApp, foi possível a conversa com pessoas em locais diferentes. Então é possível sim, acho que é válida a participação de todos os familiares ou aquelas outras pessoas que convivem com a criança e que possam dar sua contribuição. Inclusive pode gravar o vídeo da consulta, uma tia gravou um vídeo a respeito do comportamento da criança, ou até filmar o comportamento da criança, filmar os momentos mais difíceis, filmar aquela crise que possivelmente é epilética e convulsiva e colocar na plataforma ou enviar por e-mail que a gente faz a análise, inclusive nas questões comportamentais, análise no ambiente mais natural da criança, na sua casa, na sua escola. Então, é válido aí todos os artifícios digitais que temos à mão, porque todo mundo hoje tem uma câmera na mão, né, e uma ideia na cabeça, e pode filmar e enviar para o médico que vai fazer a análise do comportamento. Vamos ver. Como consegue avaliar uma criança à distância? Então eu falei, com muita criatividade, com paciência, com tempo para escutar, você consegue conversar com a família, extrair todos os sinais e considerações que preocupam a família, avaliar os vídeos enviados, né, feitos pela família e enviados ao médico previamente, avaliar relatórios da escola, relatórios dos terapeutas, exames que já foram realizados, esses exames podem ser digitalizados e anexados na plataforma, e tudo isso permite uma avaliação muito segura da criança por telemedicina.
pode ter uma ou outra condição que você não consiga ter certeza, mas aí você pode pedir que a pessoa se dirija a um colega, né, onde você já fez o prévio contato. Por exemplo, uma criança com uma paralisia cerebral, que tem uma deficiência motora muito sutil e que você não conseguiu avaliar por uma marcha, por uma manobra que você instruiu a criança, ou essa criança nunca passou por uma fisioterapeuta, que a fisioterapeuta pode também avaliar as condições de força e condições motoras da criança e fazer um relatório. Mas a criança, né, não tinha avaliação prévia nenhuma, você desconfia de uma deficiência motora, você pode encaminhar um médico e o médico pode fazer essa avaliação e passar para você, não precisa nem ser o especialista. Então, tem diversas formas. Se você ficar em dúvida, pode falar para a família: estou em dúvida, gostaria que fosse feito dessa forma, vou entrar em contato com algum médico da sua região, ele pode fazer um relatório para mim, posso pedir exames, a gente marca um novo retorno e a gente tenta tirar essa dúvida. É algo novo, é uma ferramenta nova que está mexendo com toda a medicina, não só no Brasil, mas o mundo todo busca desenvolver meios para algo que não tem volta, que é essa orientação através do artifício digital. Então, existem já alguns livros de telepropedêutica, né? Teleexame físico, alguns gadgets ou aparelhos que dão esses dados e nos ajudam a fazer uma avaliação mais precisa. Por exemplo, na própria pandemia mesmo foi muito comum o uso dos termômetros digitais, dos oxímetros. Vocês podem conhecer uma ou outra pessoa que tem aí um glicosímetro, que tem um tensiômetro digital e que é de fácil uso. Algumas empresas já investiram em otoscópios, laringoscópios, nasofibroscópicos que podem ser utilizados e manejados pelo leigo, não precisa de treinamento especial. Então, muita coisa está se desenvolvendo porque a gente está tomando um caminho que não tem volta, que é a consulta online, a consulta à distância, que já existia há décadas. Ou seja, na verdade, há séculos, desde a Idade Média, desde a Peste Negra, que se faz aí telemedicina, quando ali um médico avaliava uma cidade e constatava que a pandemia já tinha avançado, ele botava um bilhete numa garrafa, né, lacrava e jogava pelo rio. E o rio, descendo correnteza abaixo, levava a outra cidade a notificação desse médico, né, para a cidade fechar suas portas e seu muro fortificado, né, não deixar ninguém entrar nem sair, a quarentenar todo mundo. Então já tinha comunicação entre médicos com médicos ou médicos com a população. Na década de 50 começaram a fazer as primeiras transmissões de exames radiográficos, depois o telelaudo de eletroencefalograma e o telelaudo de radiologia. Então, são instrumentos que hoje são possíveis de utilizar graças à ampla rede de comunicação, que muitas vezes cidades pequenas têm a torre de telefonia, a torre de celular ali, já chegou o 4G, mas não tem médico, não chegou o esgoto, né, o saneamento básico. Mas, de certa forma, com a rede de telefonia, ele consegue acessar um médico. Pronto. Então, em relação à telemedicina, consegui contemplar todas as perguntas nesse quesito que foram enviadas. Eu estou vendo, pessoal, que existem muitas perguntas a respeito do autismo, transtornos sensoriais. Vamos ter oportunidade de conversar sobre isso. Vocês podem fazer essa pergunta também no meu direct, que é assim que eu tiver um tempinho eu respondo, tá certo? Mas hoje é mais para tirar dúvidas a respeito dessa ferramenta que está permitindo levar a minha consulta a tantas outras famílias, dinamizar um pouco mais o consultório, porque aí é possível, após uma consulta presencial, se fazer o retorno por telemedicina, evitando, por exemplo, como um dia como hoje, que com muitas chuvas, muitas zonas de alagamento,
as famílias tenham que se dirigir para um retorno que muitas vezes não demanda de tanto tempo, pode ser feito em casa, né? E às vezes a agenda do presencial está lotado, mas a da telemedicina tem alguns espaços logo para sexta-feira, sábado ou segunda-feira, e aí a gente consegue resolver muitos problemas e dar encaminhamento a diversas outras demandas que as famílias precisam, tá bom? Fico à disposição de vocês, curtam, compartilhem, comentem essa live, tá? Mais tarde eu vou retransmiti-la e depois eu deixo salvo aí no meu feed do IGTV, no meu perfil do Facebook e lá no meu canal do YouTube. Até logo, fiquem com Deus.